Shalom, muita paz, muita luz. Um ótimo sábado a todos. Hoje é dia 17 de outubro de 2020. Jundiaí, São Paulo, Brasil. 11 horas 25 minutos, 23 graus. Tempo bom. Meu nome é Antônio César Domingues Edo. Sou leitor da Mensagem do Graal de Abidrushim. Dissertação 49, segundo volume da obra Na Luz da Verdade. A Mensagem do Graal de Abidrushim. Dissertação 49, os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. Quando se fala nos conceitos e nas interpretações humanas, a que se liga também o julgamento terreno, não se deve esperar que isso equivalha à justiça divina ou que sequer se lhe aproxime. Pelo contrário, deve-se, infelizmente, dizer que, na maior parte dos casos, existe uma diferença infinita. Nessa comparação, a expressão popular diferença infinita é empregada no mais verdadeiro sentido. Tal diferença se deixa não raro explicar por ser o intelecto humano demasiado adstrito ao espaço e ao tempo, pois, devido à sua restrição, não consegue reconhecer o que é propriamente incorreto e distingui-lo do que é correto, porque raramente isso é reconhecido por sinais exteriores, pois permanece exclusivamente no íntimo de cada pessoa, pouco valendo para a sua análise parágrafos da lei ou a sabedoria de escolas. É entristecedor que, por esse motivo, tantos julgamentos dos tribunais humanos se achem em oposição direta à justiça divina. Não é o caso de se falar dos tempos medievais, nem das épocas tristes das torturas horrendas, e muito menos da morte na fogueira das chamadas bruxas, nem de outros crimes da justiça. Nem nos referiremos às numerosas mortes nas fogueiras, aos suplícios e aos assassínios que pesam na contabilidade moral das ordens religiosas e que, por meio de seus efeitos recíprocos, deverão atingir de maneira duplamente pavorosa seus praticantes, porque eles, em nome de Deus perfeito, cometeram todos esses crimes como se fossem do seu agrado e, portanto, atribuindo-lhe a responsabilidade perante os homens. Tais abusos e barbaridades não deveriam ser esquecidos tão depressa. Deviam ser relembrados sempre como advertência aos julgamentos de hoje, principalmente porque os que outrora agiam assim cometiam tais incongruências, aparentando a melhor boa-fé e a mais completa justiça. Muito já se mudou, contudo, tempo virá em que os homens encararão com o mesmo pasmo a justiça de hoje, conforme atualmente fazemos com os tempos passados que, em face do nosso entendimento,
encerra tanta injustiça. Assim é a marcha do mundo, o que já significa certo progresso. Muito bem, eu li uma parte dessa dissertação que contém 4 páginas. Então, vou procurar fazer algumas reflexões. Quando se fala nos conceitos e nas interpretações humanas, se liga também o julgamento terreno, não se deve esperar que isso equivalha à justiça divina, ou que sequer se lhe aproxime. Pelo contrário, deve-se infelizmente dizer que, na maior parte dos casos, existe uma diferença infinita. Nessa comparação, a expressão popular diferença infinita é empregada no mais verdadeiro sentido. Então aqui vemos que nós, seres humanos, nos escravizamos ao raciocínio e perdemos aquela intuição pura que nos alerta para a vontade de Deus, a fim de replicarmos aqui na Terra a sua justiça perfeita. E assim, a nossa justiça, ela sempre incorrerá em erros, né? Uns casos maiores, outros menores, enfim. Mas a única forma que existe para que possamos nos aproximarmos dessa vontade perfeita de Deus é privilegiarmos a intuição. E como desenvolvemos a nossa intuição? Unicamente através da nova palavra viva de Deus, que é a mensagem do Graal, da luz da verdade de Abhidrushi. Então, a própria leitura dos temas das dissertações, enfim, da doutrina do Santo Graal de Abhidrushi já provoca em nós a movimentação espiritual, a reflexão e a intuição. Então, nós propendemos para o coração. O coração é a nossa essência espiritual. Então, nós procuramos sermos severos na hora certa e sermos misericordiosos também na hora certa, né? E sempre tendo aquela visão que nós devemos sempre construir e não destruir. Embora muitas vezes esse construir possa parecer uma destruição. Por exemplo, aí vai minha opinião pessoal. Eu acredito que a pena de morte é sempre necessária em todos os países. Porque ela acaba educando a pessoa a ter responsabilidade e a consciência de que ela, cometendo atrocidades, crimes, ela poderá incorrer em pena capital. Então, só esse conceito, essa própria justiça, quer dizer, essa própria lei, né, da pena capital, pena de morte, já inibe as pessoas, já dá uma educação, já dá um respeito, desde a base. Então a pessoa já está alerta. Cometeu atrocidade, você está sujeito à pena capital. E vamos tentar relacionar isso com a verdade de Deus, a criação de Deus. Temos sempre que nas nossas ações terrenas, que estamos presos ao espaço-tempo, procurar refletir a verdade de Deus. Então, o que nós podemos relacionar a pena capital com a verdade de Deus? Sabemos que existe sempre o juízo final
e que nós aqui na Terra podemos incorrer na perdição espiritual, se nós, com o nosso livre-arbítrio, propendemos para as trevas, nossas escolhas. Né? Então nós sabemos que isso a pior pena que pode acontecer a um espírito humano, que está em processo de desenvolvimento, de autoconsciência, com a intenção de retornar ao paraíso celeste. Então, sabemos que essa será a pena, no sentido espiritual, a pena máxima que, que, que nós poderemos, poderá nos acontecer. Sempre estamos sujeitos a isso, na nossa peregrinação. Mesma coisa aqui na Terra. Vamos supor, aqui é lógico, não tem o sentido da condenação eterna, vamos dizer assim, mas a condenação terrena significa que para aquela vida, essa pena máxima, para essa vida atual nossa, caso sejamos condenados por um determinado crime, determinado proceder, vamos perder o que é mais precioso aqui na nossa vida terrena, que é o nosso corpo de matéria grosseira. Seremos condenados à morte. Mas isso ainda em relação à pena maior espiritual, que é a morte eterna, acima da morte, isso é praticamente inexistente, né? Insignificante. E muitas vezes essa pena capital aqui na Terra pode nos fazer acordar interiormente. Né? E a partir daí, no além matéria, como o ladrão, né? O Dimas, né? Ele ladrão na cruz, que sendo penalizado com a pena máxima aqui na Terra, que era a crucificação na época, né? Da lei romana, ele acordou. Ao ver Cristo, acordou espiritualmente. Ele não tinha como mais evitar a morte, a sua pena aqui ele estava na cruz, pagando os seus crimes, e reconheceu como justos. E não tinha como reverter aquele processo. Mas espiritualmente ele acordou. Então isso muitas vezes pode ser benéfico. Isso educa as pessoas, né? Porque quando em um país se estabelece a pena capital, todos estão conscientes disso, sejam corruptos políticos, assassinos, enfim, estupradores, enfim, todos os tipos de crimes bárbaros que acontecem na Terra, né? Então, já tem essa consciência, né? Porque pena capital existe para os inocentes, né? Que estão sobre vamos supor, o castigo, né? Não sei se a palavra certa talvez não seja isso. Estão sobre a autoridade, entre aspas, de um assassino que está com uma arma em punho, que está com uma faca, nos impondo a vontade dele, né? Que é roubar, prejudicar de qualquer forma, né? A nossa pessoa. Ou então traficantes de drogas que desgraça a vida de tantas famílias, né? E outras coisas mais que deveriam ser, por exemplo, a pornografia, que desencaminha muitas famílias. Enfim, muitos crimes, a meu ver, que não são penalizados, deveriam penalizar no sentido da vontade de Deus. A prostituição, o aborto. O aborto hoje não é criminalizado assim, né? Quer dizer, mas muito suavemente, em alguns casos, né?
Mas o aborto é uma das, talvez a mais terrível, mais terrível crime contra as leis de Deus, né? Que é assassinar uma pessoa completamente inocente, né? Então, isso, a meu ver, seria passível de pena capital, porque é uma das coisas mais graves, enquanto que a lei terrena não desconsidera isso. Então, vemos essa diferença. Outra coisa, os transplantes de órgãos. É uma coisa terrível, porque algumas culturas orientais eles têm um sentimento intuitivo de que tem que preservar o corpo de matéria grosseira, não pode retirar órgãos, né? E agora a cultura ocidental, uma boa parte aceita transplante de órgãos, mas isso não pode pelo seguinte, que não se tira o coração de um, de um morto, mesmo ele já não tendo atividade cerebral, o sangue estando quente, enfim, em circulação, né? Que os médicos fazem isso, circular o sangue para não se perder o órgão, que irrigar, né? Manter a vida daquele órgão, né? Pelo menos por algum tempo. E isso faz com que esse sangue, a alma fica ligada ao corpo terreno, porque o sangue é a vida, né? Então, quando ele arranca com o coração algum órgão, o que acontece? Aquela alma não pode libertar, porque esse órgão vai viver no corpo de outra pessoa, então vai ficar preso aqui na Terra, não vai se libertar. Porque é por causa disso que, para uma alma se libertar após o falecimento, sempre tem um prazo de um dia, 2 dias, enfim, que mesmo o corpo já seja um cadáver, mesmo assim ainda existem fios de ligação entre a alma e o corpo. E ela tem que ser totalmente esses fios secos para que a alma possa se libertar. Então isso é um crime terrível também. Agora, o que a humanidade acha? A maioria é um coração, é um ato bondoso, pensando no próximo. Um conceito completamente distorcido. Isso está bem claro no livro do Juízo Final de Roselles von Sass, ditado pela Ordem do Grau na Terra, para falar sobre o crime do transplante de órgãos. Né? Esse livro foi escrito na década de 1960, a primeira edição, 1969, na época que foi realizado o primeiro transplante de coração na África do Sul. Né? Começaram os transplantes de órgãos. Naquela época não existia drogas assim que evitasse a rejeição do órgão, né? Então era muito precário, né? Então era mais uns estudos assim, as pessoas que eram transplantadas viviam poucos dias, né? E o primeiro transplante, parece que foi de um dentista, né? Foi um transplante cardíaco, né? Na África do Sul. Parece que é isso, quem recebeu esse órgão, ele viveu acho que um mês, alguma coisa assim, né? Hoje se vive muito mais, né? Mas devido aos medicamentos, às drogas, mas o crime continua sendo o mesmo. E não é punido esse tipo de coisa. Então, por aí vemos que quanta diferença existe, né, entre a justiça terrena e a justiça divina. Porque a justiça divina é 100% perfeita, né? Tudo que nós cometemos contra a vontade de Deus, contra as leis naturais, nós teremos que pagar. Mas aqui na Terra, se estivéssemos de acordo com a vontade de Deus, sintonizados, teríamos que replicar nossa justiça terrena a essa vontade de Deus. Isso só é possível através dessa prevalência intuitiva de nos inteirarmos da doutrina do Graal, né, de Abdurshi, que é
que é o Espírito da Verdade, que encarnou na Terra e escreveu sua palavra. E como dizia Paulo, quando vier a verdade, tudo será esclarecido. Né? Nossa sabedoria é imperfeita, nosso saber é imperfeito. Mas quando vier o que é perfeito, tudo será esclarecido. É a mensagem do grau, é a vinda do Filho do Homem, o Espírito da Verdade aqui na Terra. Ele esteve aqui entre nós e deixou a sua palavra, a mensagem do grau na luz da verdade. Como dizia Cristo, né? Ainda teria muito a dizer-vos, mas vocês não têm condições de compreender. Mas quando o Consolador, o Filho do Espírito da Verdade vier, ele vos esclarecerá toda a criação e vos fará chegar a hora, que é a justiça, porque o Espírito da Verdade é a justiça e a vontade de Deus. Jesus não julga, ele apenas traz a sua palavra de amor para salvar as pessoas, enquanto que o Espírito da Verdade, ele julga também. Ele traz a palavra da salvação, nos esclarece tudo a respeito de Deus e de nós, que somos suas criaturas, mas ele vem julgar, ele vem trazer a vontade de Deus. O intelecto humano, demasiado adstrito ao espaço e ao tempo, pois, devido à sua restrição, não consegue reconhecer o que é propriamente correto e distinguir o do que é correto, porque raramente isso é reconhecido por sinais exteriores, pois permanece exclusivamente no íntimo de cada pessoa, pouco valendo para a sua análise parágrafos da lei ou a sabedoria de escolas. É entristecedor que, por esse motivo, tantos julgamentos dos tribunais humanos se achem em oposição direta à justiça divina. Então é o intelecto humano, né? Fomos escravizados. Né? Não adianta, né? Com novas palavras, sempre quanto mais quer se tornar claro algo, mais se encontra outras obliquidades, né? Vamos supor, outras interpretações, novas palavras, novos parágrafos para um novo esclarecimento. E porque o raciocínio ele precisa dissecar, né? Enfim, esmiuçar, mas nunca chega ao fim, nunca se satisfaz, nunca chega à pureza da lei. Tanto é que quando tínhamos uma intuição mais elevada, não necessitavam tantas palavras e tantas explicações. Coisas simples, a pessoa captava a vontade, o sentido, o que a outra pessoa queria dizer, o que ela tem que fazer. Né? Então isso era comum. Quando não havia pecado na terra, qualquer pessoa que só de pensar alguma coisa que seja errada ou fora da justiça, ela já se sentia mal, já tinha um alerta, né? Porque a nossa intuição era muito presente. E após o pecado original, nosso cérebro, com as gerações, cada vez foi se desenvolvendo. Né? O nosso cérebro anterior, né? Que é o nosso cérebro aqui, né? Enquanto que o cerebelo, que é a nossa antena intuitiva, que fica aqui no cérebro posterior, ele foi se atrofiando. Né? Então deveria ter, vamos supor, até fisicamente, tamanhos semelhantes. Né? Então essa é a prova no nosso corpo físico do nosso pecado é justamente essa diferença, né? Dos cérebros, né? Do intuitivo que se atrofiou por falta de uso e o anterior que se desenvolveu demasiadamente. E isso é transmitido de geração para geração. Então essa é a prova do nosso pecado original, que se transformou em pecado hereditário. O pecado original ocorreu por volta de 1.200.000 anos atrás, quando Lúcifer começou a atuar aqui na criação posterior, material, e introduzir suas tentações, né? E nisso a mulher foi a primeira que caiu, né? Aí tem um detalhe, né?
o Lúcifer escolheu a mulher porque sabia da sua importância, né? Porque a mulher é mais intuitiva, ela, animicamente ela é mais forte que o homem, enquanto que o homem tem, um, tem um estado mais grosseiro, né? Vamos dizer assim, mais denso. Mas o homem, ele nunca iria às tentações. Então, infelizmente, posso dizer que tudo que existe de pecado na Terra teve origem na queda da mulher terrena. Então, o princípio de toda a desgraça foi a mulher terrena, que, não foi suficientemente alerta para se desviar dessas tentações de Lúcifer. Então, ele adulou ela, enfim, e ele sabia que, uma vez conquistando-a, toda a humanidade estaria em suas mãos. Infelizmente, é isso que aconteceu. Porque com o homem ele sabia que não teria como tentar fazer com que ele errasse. Que o homem ele é mais firme, vamos dizer assim, na materialidade, vamos dizer. Ele tem uma rigidez assim nas suas ações que não permitiria. Ele certamente ele se desviaria. Mas depois que a mulher caiu, aí não teve jeito. Aí o homem acabou sendo influenciado pela mulher. Não é o caso de se falar dos tempos medievais, nem das épocas tristes, das torturas horrendas, e muito menos da morte na fogueira das chamadas bruxas, nem de outros crimes da justiça. Nem nos referiremos às numerosas mortes nas fogueiras, aos suplícios e aos assassínios que pesam na contabilidade moral das ordens religiosas e que, por meio de seus efeitos recíprocos, deverão atingir de maneira duplamente pavorosa seus praticantes, porque eles, em nome de Deus perfeito, cometendo todos esses crimes como se fossem do seu agrado e, portanto, atribuindo-lhe a responsabilidade perante os homens. Então vemos aí todos os crimes religiosos, mortes na fogueira, né? A igreja primitiva se tornou uma igreja de Lúcifer, não de Deus. Ela começou a fazer a vontade de Lúcifer e não a vontade de Deus, desde que surgiu o catolicismo, né? Se tornou oficial lá, na época de Constantino e Teodósio. Então aí prevaleceram os pensamentos, ambições humanas, as razões humanas, não a razão de Deus, o intelecto, o frio intelecto, em detrimento ao caloroso coração. Tais abusos e barbaridades não deveriam ser esquecidos tão depressa. Deviam ser relembrados sempre como advertência aos julgamentos de hoje, principalmente porque os que outrora agiam assim cometiam tais incongruências, aparentando a melhor boa-fé e a mais completa justiça. Esse tá o pecado, né, da igreja. A igreja católica fala assim dela, né? Nero, que perseguiu, matou muitos cristãos primitivos, né? Mas não se compara. O Nero, em relação à igreja católica, é um inocente, entre aspas, né? Porque não tem como. A instituição mais criminosa, que mais assassinou, principalmente espiritualmente, os seres humanos, né? Mais transgrediu a vontade de Deus. Mentiu, inclusive, inventou essa história de que Maria engravidou do Espírito Santo, que estava sob a vontade do Espírito Santo, a gravidez dela, enfim, mas ela teve que se relacionar sexualmente com o homem para engravidar. E esse homem foi Creolus, um centurião romano, conforme está descrito no livro Jesus, o amor de Deus, editado pela Ordem do Grau na Terra. Está lá na verdadeira história de Cristo. E então inventou essa mentira. E outros mais, começou a endeusar, né,
Maria de Nazaré, ela é um simples ser humano, cheio de pecado. Ela, durante toda a vida, ela se colocava, não aceitou a doutrina de Cristo. Apenas começou a reconhecê-lo quando ele estava morreram na cruz. Então a história de Maria de Nazaré é muito mal contada. São as imaginações, as fantasias humanas, né? E os interesses. Né? Muito já se mudou. Contudo, o tempo virá em que os homens encararão com o mesmo pasmo a justiça de hoje, conforme atualmente fazemos com os tempos passados que, em face do nosso entendimento, encerra tanta injustiça. Assim a marcha do mundo, o que já significa certo progresso. Então está aí. Essa aqui é uma parte dessa dissertação. Os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. São 4 páginas. Mensagem do Graal, na luz da verdade, obra em 3 volumes. Essa dissertação é a dissertação 49 do 2º volume da Mensagem do Graal. A Mensagem do Graal é editado em português por 2 entidades, que é a Fundação da Mensagem do Graal, que é sediada na Europa, que tem do Movimento Internacional do Graal, né, que tem uma subsede aqui no Brasil. E uma filial, vamos dizer assim, né, do Movimento Internacional do Graal no Brasil. Ela edita na Europa, em Frankfurt, em Stuttgart, na Alemanha, para mais de 20 idiomas, a Mensagem do Graal. Ela tem, geralmente, essa capa verde, a luz da verdade, e também, às vezes, algumas edições com capa preta. E a Ordem do Grau na Terra, aqui do Brasil, que publica apenas em português, no idioma português. Então é isso. Muita paz, muito luz.